Provavelmente você tem o sonho de ser milionária ou então quer ter muito dinheiro. Quem que não quer? Mas muitas vezes, quando a pessoa fala que ela quer ser milionária, na verdade ela tá falando que ela gostaria de gastar R$ 1 milhão e não ter acumulado de fato 1 milhão na conta. E tem uma frase num livro que eu li que fala que não há forma mais rápida de se sentir rico do que gastando muito dinheiro com coisas boas. Então, muitas vezes as pessoas acabam gastando demais para passar essa imagem de riqueza, de parecer rica, sem ter acumulado dinheiro de fato. E isso acontece porque a gente não sabe diferenciar o que é riqueza e o que é fortuna e quais são os reais frutos disso. E é importante a gente entender essa diferença porque às vezes você acha que quer ser rica, mas na verdade você quer desfrutar dos benefícios de ter uma fortuna. Por isso, hoje eu vou te falar a verdade sobre riqueza que ninguém te conta e que todo mundo acaba errando nisso. Essa reflexão surgiu no livro Psicologia Financeira, do Morgan Housel, que inclusive é muito bom e eu indico muito. Ele tá aqui na minha prateleira, que é um dos livros que eu mais gosto. E esse livro, ele traz uma abordagem diferente de como pensar e lidar com o dinheiro. E pra mim ele foi muito especial, porque na verdade eu sou estudante de psicologia, mas eu sempre gostei muito de estudar e de falar sobre a área de finanças. Só que na minha cabeça, finanças é sempre relacionado a números e a cálculos. E quando eu li esse livro, ele falou que para entender sobre finanças, a gente tem que muito mais entender sobre comportamento humano do que sobre cálculos e números e tal. E isso foi transformador para mim, porque eu comecei a ver o dinheiro a partir de outra ótica. O livro, ele traz várias lições e ensinamentos, por isso que eu recomendo muito a leitura. Mas hoje eu vou compartilhar com vocês uma das reflexões mais marcantes que eu tive lendo e que realmente mudou a minha forma de ver o dinheiro e a minha forma de me relacionar com ele. Então, no livro, ele fala sobre qual que é a diferença entre riqueza e fortuna. A riqueza seria o rendimento atual da pessoa e aqueles símbolos visíveis que a gente consegue identificar que a pessoa é rica. Por exemplo, se a gente vê alguém andando numa Ferrari vermelha na rua, a gente consegue identificar que essa pessoa tem dinheiro, ou pelo menos ela teve dinheiro para comprar e manter o carro por aquele momento. A gente identifica ela como rica. Já a fortuna, a gente não consegue identificar porque é algo mais invisível aos nossos olhos. Porque são as escolhas que a pessoa deixa de fazer ou que ela faz na vida dela para acumular dinheiro. Ou seja, é quando a pessoa deixa de comprar o carro para ela juntar o dinheiro e ver ele rendendo, é quando a pessoa corta alguns gastos, é quando a pessoa faz um investimento ao invés de gastar o dinheiro. E são coisas que a gente não consegue ver, né? Não são visíveis, que nem a riqueza, mas que estão ali, né, gerando benefícios para a pessoa. E algo que ficou muito claro para mim, essa diferença, é quando ele cita uma analogia, que ele usa o exemplo de dieta e exercício físico. Eu, como sou adepta de hábitos saudáveis, eu me vi muito nesse exemplo, porque ele fala que riqueza é quando você vai lá e faz o exercício físico e pensa, hoje eu mereço, vou comer um sorvetinho. E a fortuna é quando você faz o exercício físico e pensa, não, hoje eu não vou comer um sorvetinho para preservar aqui o meu déficit calórico e emagrecer de fato. Óbvio que isso é só uma analogia, eu não tô dizendo que você não pode comer o seu sorvetinho ou que você não pode gastar. Só que fica muito claro que o principal segredo sobre acumular fortuna é você aprender a dizer não. Muitas vezes a gente acaba se permitindo demais ou achando que a gente merece demais e acaba gastando todo o dinheiro que a gente tem para gastar. Só que para acumular fortuna, a gente não pode ter essa mentalidade. É claro que a gente não pode também ter a mentalidade mão de vaca ou restritiva, né, no caso da dieta, de tipo, nunca mais vou gastar, nunca mais vou comer um sorvete, porque o emagrecimento e o enriquecimento não são sobre isso. E acaba sendo muito difícil a gente aprender a fazer essas coisas na prática, porque os símbolos de riqueza são muito mais atrativos, né? A gente quer muito mais ser a pessoa que gasta e compra tudo que quer do que a pessoa que acaba tendo que fazer alguns sacrifícios para poupar e efetivamente acumular fortuna. Só que no futuro, a longo prazo, essa fortuna que vai te acumulando, ela vai te trazendo segurança financeira e vai te trazendo flexibilidade, possibilidade, liberdade, principalmente liberdade. Porque a principal diferença que a gente vê entre uma pessoa que vai lá e gasta o dinheiro que não tem para comprar coisas, para impressionar pessoas que ela não se importa no final das contas, e quem tem fortuna de fato, é que quem for acumular fortuna vai poder ter escolhas mais coerentes e que façam sentido para a pessoa do que a pessoa que tá ali querendo agradar os outros ou então que tá querendo demonstrar para os outros que é rica de fato. E assim, essa diferenciação, ela pode parecer muito simples, porque não tô dizendo que é errado a gente pensar que a gente quer ser rica e que a gente quer comprar as coisas que a gente quer. Não, a gente pode e deve comprar aquilo que a gente quer. Como eu também tô no processo de emagrecimento, né? Agora eu já bati a maior parte das minhas metas, mas enfim, a gente acaba vivendo nisso. A gente vê quão
difícil é exercer o autocontrole na nossa vida. E principalmente no contexto que a gente vive hoje, né? Eu tô gravando esse vídeo agora agora no dia 3 de dezembro e a gente recém passou a Black Friday. E novembro inteiro, todos os conteúdos que eu vi em rede social, a maior parte dos stories de influenciadores era falando sobre compra, era falando sobre cupom, promoção, desconto. E é tanta oportunidade de gastar e é tão fácil você gastar que hoje em dia acumular fortuna acaba sendo muito difícil, porque é muito difícil a gente dizer não. Só que é uma parte essencial do processo. E se a gente aprende a falar não agora, vai ser muito mais fácil no futuro. E não, mais uma vez, eu não tô dizendo pra você dizer não pra tudo. Tô dizendo pra você dizer sim pras coisas que realmente fazem sentido pra você e não pras coisas que não fazem sentido pra você. Tá, mas aí como que eu decido o que faz sentido ou não? É claro que exige muitas doses de autorreflexão, mas eu acho que um dos principais caminhos é a gente refletir o que é prioridade pra gente no momento. E normalmente eu faço isso pensando nas minhas metas e no que eu quero atingir. E eu sei que às vezes parece meio simplista, eu não sou reduzida às minhas metas, mas elas são um guia pra mim. Elas são um norte na minha tomada de decisões. Porque quando a gente age baseada nos objetivos, fica mais fácil a gente exercer o autocontrole, porque a escolha coerente, a escolha que faz sentido fica mais evidente. Se a gente não tem meta, se a gente não tem objetivo, não fica tão evidente e aí, consequentemente, fica mais difícil dizer não. Porque, digamos ali, no final de semana, alguém te chama pra sair, mas você tá ali com a grana contada pro final do mês e se você sair, você vai deixar de guardar dinheiro. Cara, às vezes, se você tem a meta de guardar dinheiro pra viajar pra um lugar especial pra você, vai ser muito mais fácil você negociar e pensar, não, é mais importante eu guardar isso pra esse futuro e deixar pra sair no mês que vem do que eu sair agora e deixar de guardar esse dinheiro. Então, quando a gente tem esse norte, acaba ficando bem menos difícil esse processo. Eu ia falar bem mais fácil, mas eu acho que não dá pra dizer que é fácil. Só que eu também não acho que seja tão difícil quanto as pessoas acham que é. Eu achava que era muito difícil, até eu entrar ali no efeito bola de neve, porque depois que tu começa a guardar um pouco, beleza, tu vê uns centavinhos ali, quando tu guarda os primeiros 50, 100 reais, tu vê, sei lá, 10 centavos crescendo no mês, tu fica, caramba, 10 centavos, é pouco, mas rendeu sem fazer nada. Só que conforme você vai colocando nos primeiros 1.000 reais, quando tu guarda 1.000 reais, é uma sensação legal, mas aí quando tu guarda os primeiros 10.000 reais, fica, caralho, eu sou muito capaz, desculpa o palavrão, é uma sensação muito diferente, assim. Eu juntei meus primeiros 10.000 reais, eu acumulei essa fortuna quando eu ainda só estagiava e tava tentando fazer uma renda extra com a internet, que ainda também era só renda extra. E foi tão especial pra mim, porque eu achava que eu nunca ia atingir isso. Eu sabia que eu queria muito, mas eu não sabia que eu ia conseguir. E quando eu consegui, me mostrei que era capaz, só me motivou a guardar cada vez mais. Tanto que a diferença entre os 0 e o 10.000, ela é muito maior do que entre os 10 e os 20.000, entre os 30.000, 50.000, foi diminuindo, sabe? Então eu trouxe um pouco desse panorama pra gente entender a parte reflexiva do processo, que ela é super importante porque ela vai servir de norte. Então, definir realmente as nossas prioridades a partir do que a gente quer atingir, do que a gente quer ser. Por exemplo, um pilar muito central na minha vida é que eu quero ser uma pessoa saudável, com saúde, seja capaz de fazer as coisas, né? Enfim, que tenha energia pra isso. E, óbvio, quero ter uma qualidade de vida. Então, entendendo que isso é uma prioridade na minha vida, eu entendo que a maior parte dos gastos com saúde, eles são muito importantes. Então, são gastos ou investimentos, né, que eu sempre coloco em prioridade. Aí um exemplo simples, né, pra mim faz muito mais sentido eu gastar no mercado e comprar comida de verdade, que vai fortalecer a minha saúde, do que eu gastar com um monte de iFood durante a semana, que inclusive acaba sendo mais caro do que a gente investir no mercado. Não que eu deixe de comer o iFood e não que eu deixe de comer fora, mas eu acabo priorizando comprar no mercado, fazer escolhas mais conscientes e mais condizentes com aquilo que eu quero. Aí eu também acho necessário a gente trazer umas dicas práticas. Beleza, decidiu as minhas prioridades, decidiu o que eu quero da minha vida. Óbvio que a gente não vai ser um dia pro outro, mas a gente pode definir pequenas metas. Mas beleza, definir as metas. E agora? O que eu faço na minha rotina, no meu dia a dia? Primeira coisa é que você tem que ter essas metas em evidência. Eu gosto de revisar as minhas metas, tanto as financeiras quanto as metas de vida no geral, mês a mês. E isso me ajuda bastante a sempre me relembrar. Se a gente fizer lá no início do ano e só for se relembrar agora em dezembro, não vai adiantar muito. Por isso que todo início de mês eu gosto de fazer essa análise. Então deixar suas metas em evidência é algo muito interessante. Inclusive eu adoro aquelas atividades de você fazer
fazer tipo um vision board, assim, e colocar de plano de fundo no seu celular, no seu computador. Adoro isso também porque deixa bem em evidência. A segunda coisa é, tendo definido ali a tua lista de prioridades, o que você quer comprar nos próximos meses, se você sentir vontade de comprar, repensa. Diz um não momentâneo. Espera só um pouquinho. A gente tem que aprender a ter essa paciência, porque muitas vezes não é que você quer comprar aquilo, é que você viu algum conteúdo, você viu alguém comprando e sentiu vontade, mas você não precisa daquilo. Por isso que eu digo, espera um dia. Depois de um dia, você avaliou ali, aí você compra. Mas em geral, esperar de 1 a 2 dias pra refletir ali. E muitas vezes é algo do momento mesmo. Às vezes a gente só precisa direcionar nosso foco atencional para outra coisa, pra gente sair daquele desejo assim, nossa, preciso comprar, vou perder essa oportunidade e tal. Porque muitas vezes você não vai perder, você só vai perder dinheiro. Uma segunda parte prática também, que também tem muito a ver com a parte reflexiva, é entender ali no teu orçamento o que faz sentido para você ou não. Então, eu sempre recomendo, e sempre vou recomendar, anote todos os seus gastos, analise eles, entenda onde que você tá colocando seu dinheiro e veja se onde você tá colocando seu dinheiro faz sentido para você. Às vezes você tá lá, sei lá, gastando com roupa todos os meses, com roupas que você nem tá usando, que você comprou só porque tá barato, só porque tá com desconto, sendo que você tá lá, às vezes, sem uma calça jeans pra usar pro trabalho, que é algo que você usa todos os dias. Então, às vezes, mais vale você direcionar o seu orçamento pra comprar uma calça que você realmente precisa, você realmente vai usar, e que você não vai ficar comprando calça todos os meses, eu espero, né? Do que ficar comprando, sei lá, blusinha pra sair, essas blusinhas que, tipo, nem combinam com as roupas que você tem em casa, enfim, só gastando dinheiro com algo que não reflete o que você valoriza, o que você quer, o que você usa, o que você precisa. Um outro exercício na parte prática também é a gente, além de trazer as metas em evidência, é a gente também usar elas pra barganhar com a gente mesmo. E fazer o quê? Às vezes é assim mesmo, às vezes a gente vai ter que negociar consigo mesmo, como eu dei o exemplo ali do barzinho no final do mês, né? Cara, às vezes não é que você precisa parar de sair, às vezes só deixar de sair ali uma sexta-feira, um sábado, em prol de algo maior. Claro que você tem que ter definido o algo maior, mas isso vai te ajudar a dizer ali o não naquele momento, para que depois você possa dizer sim, né? Não é nunca mais dizer sim, é só momentaneamente, naquele momento você vai falar não, porque naquele momento é o melhor a se fazer, é o mais coerente, é o que faz mais sentido se fazer. Eu sei que parece curioso, porque eu comecei o vídeo falando sobre como você quer ser milionária, e tô terminando aqui falando dicas práticas para você aprender a dizer não e economizar, e cortar gastos, porque justamente essa é a mensagem do vídeo. A gente não vai ser milionária gastando tudo que a gente ganha e cultivando esse estilo de vida consumista, em que a tua felicidade e a tua felicidade momentânea, no caso, vai se resumir às coisas que você vai comprar. E por isso que eu trago tanto que é importante a gente realmente pensar sobre aquilo que a gente quer. Porque muitas vezes não é isso que a gente realmente quer. Eu não quero ficar comprando um monte de coisa que eu não vou usar. É claro que eu quero comprar coisas que vão influenciar ali na minha qualidade de vida, que vão me trazer bem-estar, que vão me trazer conforto em algum nível, né? Só que eu não quero que a minha felicidade, que a minha vida se resuma a isso. Então eu não quero que dinheiro tenha só essa função, né, na minha vida de gastar. Eu quero e preciso que ele tenha a função de me trazer liberdade de escolha. Pra se eu tiver num trabalho que eu não goste, eu poder sair porque eu tenho uma reserva financeira, porque eu tenho patrimônio acumulado. Se eu quiser mudar de profissão, fazer outra faculdade, ou então se eu quiser ajudar alguma ONG, se eu quiser fazer algo pela sociedade, eu vou poder fazer isso com o meu tempo e, enfim, com o meu dinheiro, porque eu tenho essa flexibilidade. E essa flexibilidade é o que você vai construir ao longo do tempo. Quanto mais dinheiro você vai acumulando, mais liberdade você vai tendo de fazer aquilo que você realmente quer. Só que no processo, a gente acaba tendo que deixar de fazer algumas coisas que a gente quer, mas em prol de um bem maior, um benefício muito maior no futuro. Enfim, o vídeo de hoje foi meio reflexivo, mas eu quis trazer muito isso porque realmente foi algo que mudou minha forma um pouco de ver as coisas. Porque às vezes a gente se pega pensando, não, porque daí eu quero comprar aquilo, quero comprar isso. E muitas vezes não é isso que realmente vai te trazer o bem-estar. E isso me fez refletir muito, assim, sobre como às vezes a gente tá lá, a gente se apega a alguns símbolos de riqueza. A gente às vezes não faz isso conscientemente, né? Mas tipo, eu quero ter aquilo porque eu quero me sentir rica, né? Só que o que realmente vai te dar o sentimento de riqueza, no sentido, o que vai realmente te trazer bem-estar e conforto são outras coisas, sabe? É você ter a liberdade de poder escolher o que você quer fazer com o seu tempo. E é você ter conforto, qualidade de vida e, enfim, boas condições para viver. Que, óbvio, o dinheiro acaba sendo uma ferramenta para isso, mas se a gente não cuidar, a gente pode acabar se pegando
né, gastando, investindo dinheiro em coisas que talvez nem tragam tanto conforto e qualidade de vida assim. E é importante falar que uma coisa não anula a outra, né? Uma pessoa pode acumular fortuna e eventualmente ela pode começar a adquirir coisas mais caras, enfim, carros luxuosos. É só importante a gente ter essa diferenciação, porque riqueza não necessariamente vai significar que você tem um patrimônio acumulado. E, enfim, é esse o vídeo, bem reflexível, mas eu tava bem a fim de fazer. Leia um livro Psicologia Financeira, muito legal, vale muito a pena.